que nunca achou que fosse ter publicação correta nesse podcast, toma na sua cara, porque estamos de volta aí com ele. Um dos convidados mais aclamados pelo público bordidizense. Ele, senhoras e senhores, diretamente das terras da Manchete, André Gordillo! Estou aqui de novo porque o público pediu. As 3 pessoas que eu depositei um cheque gordo na conta para me chamarem de novo. Porque o Brasil funciona no suborno, minhas que, gente. Pra vocês que estão ouvindo isso aqui, é a primeira vez que eu estou gravando fora do meu estúdio, que é a minha casa. Estou gravando aqui de frente para André Gordillo. Olha aí. Não em Brasília, mas no Covil do Gordillo. A Tijuca. A minha Gotham City. Olha aí, cara, é onde o Gordillo, pelas noites maravilhosas. Se você viu os stories, o meu Instagram, você viu como é perigoso vir aqui na casa do André Gordillo. Pela quantidade, pelo arsenal espalhado. Eu sou mais do que o Batman. Eu sou tipo o Deadpool não, o mercenário. Tu é tipo o Mike Corleone que puxa a pistola de trás do tanque do banheiro lá, da privada. Como é que é? Deixa a arma, leve o canole. É. Hoje nós vamos dar continuidade, como vocês podem ter visto no título do podcast, ao episódio especialíssimo que foi Como Manter Seu Grupo de RPG. Essa vai ser a parte 2 deste especial com o Gordillo, com o André Gordillo. E pra quem não conhece o André Gordillo vem da literatura, André Gordillo vem das revistas, André Gordillo vem de diversos locais fabulosos. O André Gordillo talvez seja um dos nerds barra geeks mais históricos. Anciões, conhecidos. Eu estava lá quando o Stan Lee comprou uma máquina de escrever. Você vendeu pra ele. Eu vendi pra ele, eu dei umas dicas. Faça um personagem que se pareça com uma aranha. Mas a aranha é um personagem nojento. Não, trust me, vai vender. Olha só, senhor. Esse daí foi um relato que nunca ninguém ouviu. Você foi o responsável. Verdade, pelo Homem-Aranha. Mas por que você não revelou isso enquanto o Stan Lee estava vivo? Não, porque aí, cara, deixa o cara. Ele tava precisando de dinheiro. Né? Deixa ele lá. Deixa lá. Você viu como ele terminou a vida, né? Meio caído e tudo. Meio caído? Porra, o cara era Deus, tava em todo. O cara era o único que não era super-herói, tava em todo lugar, onipresente. É verdade. Ele mereceu também, né? Pois é. Mas, André Gordillo, nós estamos aqui hoje não para falar de super-heróis. Nós estamos aqui para falar de RPG. Mas tem RPG de super-heróis, Mutantes e Masterminds. Mutantes e Masterminds, nós temos também o Marvel Super Heroes. DC Heroes. O próprio GURPS, cara. Tinha o GURPS Super Powers. Sim, a gente jogou muito. Eu joguei bastante. Eu tinha uma equipe de super-heróis europeus baseado só em GURPS Supers. Não posso nem dizer o nome, que eu ainda pretendo lançar em livro essa campanha. Opa, olha só. Cara, tá aí. Um dos meus heróis, não favoritos, mas que eu tenho mais carinho, é o Capitão Britânia. Que ele é burro, né? Ele é bem imbecil, né? É porque outro dia eu tava falando sobre ele no MRG. E ele é um cara, não é nem que ele seja imbecil, é porque ele é meio que um aristocrata, que é super-herói. Inglês, né? É o inglês, Inglês não leva a gente a usar colã e voar e bater nos outros pela noite. Com esse cara aí é magnífico. O Capanini chegou a reimprimir umas coisas antigas do Excalibur e tem umas aventuras que o Capitão Britânia reaparece e você vê a fragilidade do Capitão Britânia. Os relacionamentos dele ele é muito emotivo, mais contido. Então, tipo assim, ele é apaixonado, mas ele é meio bundão, sacou? Ele é muito cara. Sabe? É meio burro, contido e apaixonado. Eu falei, caralho. Tudo bem que o podcast não é disso, mas olha só. Pegaram umas essências tipicamente do misticismo inglês, né? Porque tinha, por exemplo, aquela Meghan, que era a namorada dele, era meio fei, né? Meio fada, né? Isso. Ou seja, naquele superstição bretã. Quando ele morava naquela torre, eles moravam num farol no meio do mar. E o Merlin também já tinha surgido, né? Que você tinha todo esse ambiente mágico. Enfim, o grupo Excalibur, que é a espada mágica mais conhecida. Né? Então tem um lance místico, um pouco que o tira do padrão, sei lá, Capitão América / Super-Homem. E eu acho que o nome Excalibur pro grupo é uma escolha perfeita, porque ela é a espada que traz, entre aspas, a independência para a Inglaterra, da maneira que a gente conhece, né, da lenda. E tem essa questão do misticismo, dos superpoderes e tudo mais. Então, tipo assim, eles estão ali para salvar, né? Para libertar a Inglaterra e o Reino Unido e a Europa, de certa maneira, dos males que vêm, né? E como era do grupo da família de gibis mutantes, ainda tinha o lance de X. De Excalibur, né? Perfeito. Ainda tinha... E o X na capa, o X do Excalibur é gigante, era anunciado, né? Exatamente. Excalibur! E estamos aqui, abandonamos o lance do RPG, mas é mentira, porque dá pra jogar com esses personagens, dá pra fazer uma super aventura. O que é um super poder se não uma magia? Exatamente. Quando o mago lança uma Fireball, não é nada diferente de Johnny Storm, nosso bom Tocha Humana. Perfeito. Se não fosse o robô do início, né? Ah, não, sei. Por exemplo, aí a gente tem o Coisa, que é um tanque, né? O cara né? Então tem essa função, de certa maneira. O Wolverine é o Barbarian, que entra em rage e sai rasgando, olha aí. Que é o Barbarian ideal, que ele toma dano e nada acontece. Ninguém precisa ficar rilando ele. Não. Ele é um clérigo
egoísta e um bárbaro. Olha que coisa perfeita. Mas vamos lá. No episódio passado... Previously on Board D. Nesse episódio nós falamos sobre algumas paradas que achamos interessantes para se manter um grupo. E agora a gente vai dar continuidade, porque esse tema realmente é muito grande, e algumas pessoas deram sugestões também, que no exato momento eu não anotei nenhuma. É verdade, teoricamente você teria trazido uma pauta num caderninho amarelo. Que ficou em Brasília. Exato, eu tô olhando aqui pela minha mesa, não vejo esse... O único caderno é meu caderno de couro preto que tá na mochila, e eu não... nem ele eu botei na mesa, mas a pauta tá no amarelo. Bem, o ponto é, a visão dos leitores sobre isso eu ainda vou trazer no próximo. A gente falou um pouquinho sobre a quantidade de pessoas num grupo de RPG. A gente falou sobre se alimentar, a preparação... Periodicidade, quanto tempo mais ou menos a gente fazia ali pra você preparar, né? Você montar quanto tempo de aventura. Falamos também sobre... Demos uma pincelada, na verdade, sobre as classes, né? Os tipos de personagens e a fidelidade que determinadas pessoas vão ter com relação àquela aventura. E agora a gente vai continuar aqui falando um pouquinho. E a primeira coisa que eu vou fazer, que é uma coisa bem mais simples, é sobre o local. Porque a base. Onde vai ser essa aventura? Porque é uma responsabilidade você assumir que semanalmente o seu grupo de amigos vai para a casa de X ou Y, ou para a sua casa. O anfitrião. Que não necessariamente precisa ser o mestre, mas é legal que seja. Porque aí ele já tá com o mestre, coitado. O mestre às vezes vira um burro de carga. Ele tem que levar manuais a mais do que os players. Uhum. Às vezes ele tem que levar props, né? Que se ele é um DM que gosta de miniatura ou até casinhas e cenário, mapas impressos, aquele tapete rabiscável pra você fazer um grid, né? Um playmatzinho. Um playmatzinho, obrigado. Assim, não preciso... Tô com um público diferenciado que eu posso falar playmat. Então, por exemplo, imagina o coitado do DM que além de ter o trabalho do prep, né, da preparação, ele é o responsável pela diversão geral, ele ainda é burro de carga, né? Então, claro, se for na casa dele, já tá tudo à mão, como por exemplo, você tá aqui, a gente deu um rolê aqui, te mostrei as minhas miniaturas e meu material. Peço que vocês olhem o meu Instagram, porque vai ter um pequeno vídeo lá mostrando algumas maravilhas da casa de Gordivo. Pois é, então isso tá estando à mão, o DM já facilita, porque coitado, ele ainda vai pegar um carro ou um transporte que seja, essas coisas são valiosas, então ele realmente vai ter que gastar num Uber ou num táxi pra não se meter num ônibus cheio de coisa. E o esforço, né? O cansaço, o cara ter que levar às vezes caixas e caixas, parada, é uma coisa complicada. Eu vejo muito DM que leva malinha. Isso. Porque não é só as miniaturas, é livro, e aí o cara tem mapas diferentes, né? Tem muita gente que gosta. Tem gente que é contra a miniatura, que é um grupo de pessoas que eu não consigo entender. Eu sou mega a favor de miniatura, mas também entendo que tem certos RPGs que... Nosso amigo do Spore não gosta, por exemplo. Ele é mais teatro da mente. Ele gosta de mestrar, narrando onde estão as posições, mais ou menos, e todo mundo individualmente imagina. Eu adoro miniatura, pra mim é meio que você brincar de diretor de cinema. Sim. Fazer uma mini locação da cena que você bolou. Pois é, mas eu concordo... Atores baratos, né? Atores de plástico. Não reclamam, não estão se drogando no trailer. Mas pelo menos não saem da marcação. Também não sai se você quiser. É só aquele peteleco. Exato. Eu acho também que tem um fator interessante, que certos RPGs que lidam talvez com coisas mais psicológicas... Vou citar aqui um exemplo de um vampiro, que tem uma coisa muito mais social. O Vampiro, a Máscara, por exemplo, ele é um RPG que combina muito com um live action. Isso. Que você tem uma parte de diálogo muito melhor, muito maior. Não que um D&D tradicional ou um GURPS não possa ter, pelo contrário, mas podem eventualmente você vai estar numa dungeon, você não vai conversar com aquela Gelatinous Cube, exato, com o cubo gelatinoso. Exato. Mas tem esse lance que existem RPGs que focam mais na narrativa, que focam mais realmente no roleplay. E a miniatura às vezes pode limar uma pessoa. Não, vai jogar Wraith, por exemplo, que é de... Você morreu e agora você é o espectro de si mesmo. Sim. E tem toda aquela convenção de espectros. É quase que um RPG espírita. Né? Entendi. Miniatura pra quê, né? Não, a coisa é meio abstrata, né? Você pode botar um mapa na mesa e não ter nada. Ó, os espíritos de vocês estão aí. E aí? Quem vê, viu. Quem não vê... Exatamente. Faz uma mesa branca, entendeu? Acende... Coloca uma... Agora a gente entra no limite da ofensa, já estamos começando a ofender alguém. Mas olha, isso é uma coisa interessante porque o mestre, como você falou, realmente é interessante que ele seja o anfitrião disso, justamente para não ter essa necessidade de carregar tudo. Mas é fato, né, a gente joga RPG há anos, que nem sempre isso vai acontecer. Às vezes o cara que tá pilhando, ou tem uma casa que não comporta receber aquele grupo que nós falamos de 9, 7 pessoas... ou mora com os pais e não tem essa liberdade ainda de poder trazer. Então, se você não puder fazer na sua casa, uma coisa que eu vejo recentemente que vem funcionando muito bem são as famosas, mais recentes, ludorias ou luderias,
que tem espaço pra você jogar tanto board game quanto RPG. Então, por exemplo, em Brasília, eu vejo diversos grupos que se encontram, sei lá, terças-feiras, quartas, nas luderias, e a galera vai pra lá, que é uma luderia que fica num ponto central pra todos eles, os caras vão pra lá, sentam e começam a jogar. Então, o mestre, apesar do mestre ter que levar coisa, normalmente, né, botar um normalmente, mas não é normalmente, só que em algumas luderias, elas têm um acervo de minis, de playmats, de tiles para RPG, de mapas específicos. Já te adianta, né? Já te adianta bastante. Por exemplo, numa loteria lá em Brasília, eles têm lá um acervo gigante que eu vi eles comprarem, inclusive, de D&D, com mapas, com pecinha, dados, exatos. E fora isso, ainda tem a parte do lanche. Você ainda pode comprar snacks, comprar besteirinha, ou mesmo pedir iFood. A maioria das luderias permite que você peça um iFood, chega lá, o cara te entrega, na boa, você pode comer. Tem esse suporte, tem toda essa capacidade de receber um grupo grande e ainda alimentar e ser com ar refrigerado. O gato tá muito querendo aqui se envolver na gravação, tá complicado. Nick, sai. Só complementar o lance do se não for o anfitrião DM, há uma solução, por exemplo, se o grupo é muito coeso e joga sempre, e tem uma casa que é a base. Ah, não, mas o fulano tem a sala dele é bem grande, e de repente, se for um grupo jovem, os pais não encanam, ou se ainda tá todo mundo solteiro, tá todo mundo solteiro, não tem namorado ou esposa enchendo o saco, então é na casa do fulano, mas ele não é o DM. Aí, o DM pode deixar coisas lá. Perfeito. Pô, tranquilo, cara. Já deixa as minis aí, já pra semana que vem. Não, deixa o playmat. Pra que eu vou levar o playmat pra casa? Eu sou mestre aqui, é a nossa base. Então, quando você também convencionaliza uma base, o cara pode deixar, sei lá, 60% do que é necessário. O mais pesado já fica lá. O mais pesado já fica lá, entendeu? Isso entra num outro escopo também que é interessante, que é o investimento em grupo nas paradas. Eu acho que a partir do momento que você cria um grupo e esse grupo realmente vinga e você vai jogar sempre com ele, é interessante que o grupo faça investimentos em conjunto. Por exemplo, teve uma coisa que aconteceu com a gente lá em Brasília, o pessoal tava jogando a 4ª edição. Tava jogando direto a 4ª edição. E aí, saiu o Pathfinder. Uhum. Que, porra, pros saudosistas, e principalmente pra galera que não gostou da 4ª edição... Era a salvação da lavoura. Era a salvação da lavoura. Então a galera investiu meio que junto. Um comprou o livro tal, o outro comprou outra parada, o outro aprendeu determinada parte. Então quando juntou pra jogar... meio que todo mundo já tinha convencionado o que ia acontecer, as pessoas tinham livro. Quem não quis entrar no bolo, acabou comprando PDF. Lá em Brasília a gente tem a vantagem que, na maioria das vezes, tudo fica na casa do Rufino, que em geral é o mestre. E ele é um cara compulsivo pra caralho. E é colecionador, maluco, cara. É Pathfinder, comprei tudo Pathfinder. É 4ª edição, tudo da 4ª edição. Então, só que temos essa vantagem, temos um mestre compulsivo. Não é o caso de todos os grupos, como as nossas dicas são genéricas, gente tem, cada grupo tem a sua particularidade. Exatamente. Então, deixar na casa de alguém é uma solução. Uhum. Cotizar. Né? Quem compra o quê? Cada um contribui com um manual. Fazer uma caixinha, por exemplo. Às vezes a gente junta por jogatina, faz, vamos fazer uma caixinha que toda vez que a gente jogar, dá 5 contos. No final do mês, se você jogar uma vez por semana, um grupo de 8 pessoas, você tem uma grana boa pra comprar um livro novo, um manual novo, uma aventura pronta, miniaturas, sabe, expandir, e é tudo da galera. Mas e quando separar, como é que fica? Cara, eu tenho certeza. É que nem casamento. Pois é. Você não pensa na separação quando tá juntando. Pois é. Ou você dá um valor e vende essa porra. Isso. E o que eu acho, a minha experiência diz o seguinte: ninguém vai se importar, tá? Porque quando o grupo acaba, normalmente as pessoas que querem continuar jogando, elas vão continuar jogando. Quem não quer mais jogar, vai simplesmente te abandonar. E se o cara não quer mais jogar, ele não quer mais aquela porra. Então vai ficar com quem quer jogar. E é isso. Fica com quem quer jogar. O grupo tá aqui. Vai continuar a parada. Então eu acho que assim, mas é importante também que, pra não dar problema, que isso seja acordado com todo mundo e que, ao mesmo tempo, existe uma certa fidelidade àquele grupo. Não é tipo assim, cara, vou levar aqui o Pathfinder porque eu vou jogar com outra galera. É tipo, bicho, melhor não fazer isso porque senão você pode esquecer essa porra lá. E aí atrapalha a próxima sessão. Exatamente. Outra coisa, por exemplo, tudo bem, é sempre na casa de um ou é do DM, mas houve um rodízio de DM. O cara cansou, tá sem ideia, galera, tô muito ocupado. Não, eu tô com uma aventura aqui, eu quero mestrar pra vocês. Falou galera? Tagarela. Tagarela. Aqui em casa tem um rodízio de DMs, ainda que eu seja o mestre mais assíduo. Bonito. Desculpa. Opa, assíduo. Não, bonito, claro. Assediado também. Assediado. Tem outros dois que, eventualmente, tomam meu lugar. Uhum. O que eles fazem? Já tá tudo aqui. O jogo é aqui. Uhum. Então, ou um deles me pede, e aí leve spoiler em mensagem privada, cara,
separa 10 orcs pra mim, pra não ter que pegar na hora. Maneiro, sabe? maneiro. Tipo, eu já sei que vai ter... mas, cara, sério, o mundo não vai acabar. Sabe? Não é um spoiler, não é o Tony Stark morreu no Vingadores. Não é um negócio desse que vai ser calamitoso. Agora, se ele até pretende que tem um Beholder, ele já conhece minha coleção, ele já sabe que eu tenho um Beholder, na hora do... André, você pode ir lá dentro pegar o Beholder? Quando tiver o pau comendo, ele só vira e fala, pega lá. Pô, pega lá. Ou então, se quiser adiantar, cara, separa realmente aí, tem uma carroça, separa três nobres, e aí eu vou fazendo, já deixo aqui. Não vai mudar a coisa, mas por outro lado, eu participo da preparação dele, e ele vem às vezes com o notebook. A galera... hoje prepara a aventura e traz o notebook só pra... Traz o notebook e só me pede os props, as miniaturas. Lembrando, quando o André Gordilho falou de trazer o notebook, ele não tá falando pra trazer porque tem um jogo ou porque ele tem uma coisa escrita. Ele tá falando porque ali vão estar todos os mapas que ele vai botar na TV que fica na mesa dele. É por isso. É porque ele faz esse pornô geek aqui pra galera ficar maluco. E eu tô vendo aqui a TV aqui do ladinho, aqui, ó, do lado da bengala de madeira dele, do House. Eu tenho uma TV de 42 que eu coloco na mesa, a gente liga no cabo HDMI, e aí isso resolve até duas coisas. Não só a exibição de mapas, que agora a gente parou de imprimir papelada, sim, né? Como você... Ecológico, né? Ecológico, a gente tá sempre preocupado com o planeta. Claro. Sites como DM's Guild, você encontra vários mapas à venda, conjuntos de mapas a $3, $2. Tem muitos artistas que têm Patreons, que são cartógrafos de RPG. Sim. E às vezes liberam um mapa por semana de graça pra você samplear o trabalho do cara, então eu baixo. Até no Pinterest, cara. Se você for no Pinterest ou no próprio Google Imagens, você consegue ali, você pega algumas imagens mais simples, óbvio, de mapas de cidades, portos, tranquilo, etc. tudo feito. Se você tiver uma mínima habilidade com o Photoshop, eu repito, mínima, você consegue baixar um quadriculado e colar em cima de uma outra imagem qualquer. Mas vamos lá. Né? Então, mas olha, isso é até uma coisa que a gente pode até ir mais profundo num próximo episódio. Existem aplicativos para celular para você fazer mapas. Então eles têm todos os propzinhos de mesinha, estrada, árvores, castelos. Eu acho que na Stream tem o Dungeon Starter ou Dungeon Maker. Galera, isso é Rio de Janeiro. Estamos no Rio de Janeiro, é isso aí que tá rolando. Por isso que se vocês acompanharem os stories do Didi, eu tenho muitas armas em casa, porque eu tô na Tijuca, né, gente? Tem que me defender de alguma forma. Mas voltando, por exemplo, mas por que o resto da ambientação tá também nessa história da TV? Porque aí o mesmo cabo HDMI também sonoriza pela TV. Então você deixa um playlist no Spotify, no Deezer ou no YouTube, sons de RPG, sons épicos, e joga. E aí você tem som de taverna, som disso, né? Claro, calma, aí você tá tendo DM e showman ao mesmo tempo, lógico, né? Lógico. Isso é um episódio bom que a gente pode fazer pro futuro, que é indicações de sites de trilha sonora, de ambientação. Tem muita coisa bacana que dá pra usar. Vamos entrar nisso no próximo. A gente guarda isso que a gente chega mais preparado. E a gente brincou na história da TV. Então, a TV, por exemplo, mas o DM que vem aqui traz, às vezes, pré-TV, o cara também trazia no notebook, porque tava lá no Google Docs, tava lá a aventurinha já preparada. Durante muito tempo, cara, por exemplo, nos anos 90, era a casa do Ney. Ney é nosso amigo lá, morava em Ipanema, todo mundo convergia pra lá. Hoje é a minha casa aqui, todo mundo vem pra minha, tudo tranquilo e tudo mais. E a gente, desde os anos 90, que a coisa era muito menos digital, o player só tinha a obrigação de levar a ficha impressa, né, na velha época. Hoje em dia a gente tem suporte de você até deixar sua ficha no celular, né? Pô, não precisa ir, esqueci o imprint em casa. Cara, um Google Docs, um Google Keep, qualquer porcaria de bloco de notas, você tá lá com os status, mesmo que estejam desatualizados. Mas pelo menos tem as referências ali. Mas tem a referência ali. Então, cara... Essa questão da ficha é uma questão que eventualmente dá problema, porque quando o player começa a levar pra casa, aí esquece, ficou no carro, o carro ficou com uma mulher, ou o carro era da minha mãe, acaba perdendo. Lá no grupo, o pessoal, por regra, deixava no livro. Isso, dentro do manual. Ficava lá. Tá lá, todo mundo fechadinho. Mas então hoje em dia é indesculpável, porque hoje em dia, bicho, sobe pra nuvem essa porra, tira foto dessa porcaria, tá no teu celular. Terminou a aventura, fotografa só pra atualizar. Porra, sabe, tipo, isso ele não vai perder, sabe? E sobe pra nuvem, acabou, tá? É indesculpável. Teve uma época que a gente jogava, cara, presencial, só que com o Roll20. Então cada um levava ou iPads da vida, né? Tablets ou laptop, e ficava com a ficha ali aberta e com o Roll20 na frente. Foi uma experiência que eu gostei muito, principalmente porque a gente estava jogando a quarta edição, que funciona muito bem com esse tipo de sistema. Porque é altamente combativa, né? Altamente tática, a quarta edição. E é uma edição que apresenta... A quarta edição do Dungeons & Dragons, pra quem não sabe,
que foi uma edição muito polêmica, inclusive, porque ela gamificou... Demais, é um MMORPG, virou World of Warcraft, virou Diablo. Virou um videogame. Quando eu falo gamificação, não é a gamificação que a gente conhece como até porque não é um game. Estamos jogando um jogo. Exato, mas ele adereçou elementos de videogame. Então, por exemplo, você tinha cartas que você botava na sua frente, e essas cartas eram powers, de poderes, exato. E isso ficou uma coisa que, para muita gente, acabava tirando um pouco a imersão. Eu discordo muito porque a minha experiência, ela foi anexada ao computador, à tecnologia. Então, quando eu não jogava presencial, o fato de eu não poder jogar presencial, porque eu tinha que ficar com meu filho que estava doente, ou a minha esposa naquele dia não ia poder tomar conta das crianças porque ela tinha que trabalhar, eu conseguia de casa estar lá com ele jogando. Porque o mestre abriu o microfone lá, eu consegui ouvir todo mundo, todas as roladas estavam fazendo, o mapa estava no Roll20. Roll20 é um aplicativo eu sou snob e chamo de Roll20. Roll20 também. Vai ser snob. Mas é a mesma parada, ambos são um role o 20, né? Role o dado de 20. E acabava que estava tudo ali. Então as fichas, elas eram online, então não tinha esse problema de perder. Quando terminava a aventura, estava tudo atualizado na nuvem ali. Perfeito. O Roll20 ele guarda e se adaptava muito bem à quarta edição. Foi realmente fabuloso. Mas eu entendo que isso tira um pouco daquela coisa, né? De você rolar o dado, daquela maravilha. Que realmente a gente voltou, quando voltou pro Pathfinder, ele foi muito mais divertido. Minha mesa, tá todo mundo basicamente mantendo suas fichas no D&D Beyond, né? Sim. A plataforma, né? O ambiente de D&D oficial lá. Oficial. E nosso querido Oswaldinho, que é tão ancião quanto eu, mas é muito retrógrado, né? E meu companheiro agora o Jabazinho, do meu podcast de RPG com o Afonso 3D. Olha aí! O dado de 3, eu, Afonso e o Oswaldo. Mas enfim, o Oswaldinho, ele simplesmente saca do bolso... Peraí, tu não vai falar isso. Tem que dar o endereço. Qual é o endereço lá? É dado20.com? Dado de3.com? Dado de 3 no Anchor. Mas acha em todos os agregadores. Mas é dado de 3, dado de 3 numeral? 3 numeral. Isso. Tá. Bom, vai achar. Muito bem, vai achar. Mas então botem aí qualquer agregador de podcast aí vai encontrar. Oswaldo saca do bolso o papel e abre fazendo flap na nossa cara para mostrar que ele ainda carrega a ficha e que não vai ter falha de bateria, ou não subiu pra nuvem, ou não tô acessando, o papel tá ali, ele ainda bate com a mão em cima da ficha. Tirando a mancha de café que ele fez no último jogo? E aí os rabiscos, mas é saboroso, sim. Você vê que tá todo mundo ali com suas fichas no celular, e aí, nego, tipo, peraí, apaga a tela, até achar, e ele assim, voltar, já virou a página, não, meu AC tanto, cara. Mais rápido do que o acesso. É mais rápido. Eu acho que é mais rápido também porque rola uma dificuldade da gente conseguir se entender muito bem com a tecnologia na hora que a gente precisa. Exato. Né? Na hora do perigo, qual é o seu AC quando tá vindo a Fireball? Pois é. Aí vira com a... Mas, não, bem, eu sou imune. Não. Onde tá na tua ficha que tu é imune a fogo? Mostra aí. Isso é uma coisa, não existe confiança no RPG. Não. Ou você prova... Na hora. Ou meu amigo, não tem. A gente tinha um berro chamado Leia, que era um amigo nosso. Quando ele dizia isso, porque ele discutia a regra e gritava leia. A gente ia ler, ele estava errado. Olha, e jabá pra editora aí. Exato. Ele falava, ele berrava pra ler a regra. Tô ligado. Quando a gente lia, ele estava errado. Perfeito. Era maravilhoso. Sou tipo eu. É tipo eu, cara. Eu estudo, quando eu bato no peito, eu falo, não, isso eu sei, é assim. Pode ler. Aí o cara lê e fala, tu tá errado. Eu falei, droga, eu tinha quase certeza que eu tava errado, mas por causa de 1% de chance de eu estar certo, eu fui nessa. Eu teria medo de você e ele na mesma mesa, porque... Não ia dar certo. Não ia dar certo. A gente provavelmente ia jogar aquele dos anos 80. Paranoia. Não, nós somos adolescentes ou crianças. É o Tales from the Loop. Tales from the Loop. Isso. Olha como você falou em RPG velho, eu já pensei no Paranoia. Paranoia, pode ser. Tu lembra do Paranoia? Eu nunca joguei Paranoia. Eu nunca joguei alguns RPGs antigos. Eu nunca joguei Paranoia. Nem Toon. Toon, cara, eu já tive Toon. Na verdade, o Toon não era meu. Ficou comigo e eu devolvi, mas eu não sei pra quem eu perdi o Toon. Que era um RPG cartunesco. Isso. Você, sei lá, o Roger Rabbit. Você é o Pernalonga, você é o Hortelino Troca-Letra. Porra, mas olha, do Toon eu preferia o 3D&T Defensores de Tóquio. Olha aí. Que aí teve a Advanced Defensores de Tóquio. Isso. Que era um encartezinho, cara, que era muito maneiro. Tu acha que o meu canal com 3D, o 3D IG, veio da onde? Por conta do 3D e T. Maneiro. Abracadabra, Darracadar. Pelo poder dos dragões, faça essa pedra voar! Legal! Esse é um jogo em que todo mundo está participando para ter uma diversão conjunta. Então, ainda que haja, pelo menos no jogo, as decisões fiquem com o DM,
as decisões de jogo devem ser tomadas pela maioria. Sim, né? sim. Assim, tirando aquela lance que a gente brincou no início. A tirania, né? Da tirania do dia. Mas de resto, tem que se combinar, gente. Olha, quem realmente traz isso? Quem cuida das fichas? Tem gente até... Cara, eu vou manter um blog com o log da aventura. Isso é perfeito. Cara, por favor, beleza. Esse é o cara que tem um contato direto até com o mestre. Que, cara, qual era o nome daqueles NPCs mesmo? Aqueles lugares que a gente passou? E olha, uma coisa legal, se o mestre não puder fazer esse blog atualizando, né, com a descrição do que aconteceu, do previously e tá lá, que algum player faça e ele dê que seja a visão dele sobre os ocorridos. E ele pode romantizar aquilo ali da visão do personagem dele. É uma coisa muito legal. Eu lembro que logo que eu cheguei em Brasília, que eu consegui fazer o meu grupo, eu fiz duas coisas que foram blogs. Um que era a jornada de Murandir, que eram aventuras que eu jogava e depois escrevia. Era um blogzinho, existe até hoje. E o outro era a Copa Jabuti, que era um campeonato de kart que a gente tinha na Brasília. Só que era só nego devagar, então era Copa Jabuti. Era fabuloso, cara, porque eu tinha feito no Photoshop um jabuti com rodas em alta velocidade pela pista de kart. Ficou fabuloso, depois eu te mostro a foto. Mas olha, uma coisa que eu vejo a galera de querer jogar, e eu não aconselho mesmo, é você jogar fora de um ambiente apropriado. Por exemplo, eu era adolescente, eu jogava no Extra, no hipermercado Extra. Era 24 horas, tinha porrada de mesa, então quando fechavam os restaurantes, as mesas ficavam vazias, a gente chegava lá e ia jogar. Cara, tinha mesa pra jogar? Tinha. Tinha espaço, era protegido do clima. Tinha o segurança até. Tinha o segurança, que teoricamente ia nos precaver de sermos espancados por bullies, mas isso não acontecia. E acabava que a galera ficava com um pouco de vergonha e acabava inibindo algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes o personagem tá vindo pra fazer um grande discurso num momento específico, ele faz uma pantomima, alguma coisa. Quando a pessoa tá num ambiente fora, ela fica suscetível a esse tipo de vergonha. Vai passar a gatinha por perto. Pois é. Ou até o mesmo... tem coisas acontecendo que vão distrair. É igual cinema, né? Por que o cinema se mantém até hoje? Porque, cara, um local proibido, que seja proibido o celular, que as pessoas, entre aspas, não falem, que seja escuro, tem uma tela gigantesca que faça você prestar 100% de atenção lá, é difícil de ter. Então, dê preferência a jogar RPG em ambientes preparados pra isso. Né? Ainda que... nunca deixe de jogar RPG por falta de lugar. Perfeito. Se só tiver o play do prédio e a galera tá jogando futebol no outro lado, reúna-se ali com seus amigos no cantinho, não tenha vergonha. Isso. Isso é o ideal, né? O ideal, exato. Ideal, mas nunca deixe. Agora, tente arrumar a casa de alguém. Durante anos aqui no Rio, também aqui na Tijuca, teve os RPGs do Bob's, né? Aquele Bob's ali da Maracanã, que criou-se gerações de jogadores. A gente tá falando de grupos sozinhos tentando jogar, por exemplo, como você falou na praça de alimentação do Extra, né? Ou no play isolado, né? Uhum. Mas, por exemplo, num ambiente desses, você cria quase que uma mini convenção. Sim, né? total. Porque aí já é um pouco diferente. Aí você não vai se sentir inibido, porque não é só a sua mesa de RPG cercada de hostis. Não. Tem vários grupos irmãos jogando ali, então você se sente mais à vontade. Mas olha... Que nem na luderia, por exemplo. Perfeito. Na luderia é um ambiente público, mas é fechado, né? É pra isso. Olha, apesar de eu indicar que você, sim, jogue numa luderia, eu não indico que você jogue em eventos, porque pra mim não existe pior lugar para se jogar RPG do que em eventos. Vou dar um exemplo. Diversão Offline, ou World RPG Fest, tá? Lá em Curitiba. São ambientes caóticos, muita gente passando, muita gente falando, muitas mesas ao mesmo tempo, gritaria, não gritaria de show, mas muita gente falando alto, se expressando, se movimentando. Eu realmente não gosto, eu evito ao máximo. A não ser que eu esteja indo lá para experimentar um jogo pela primeira vez. Por exemplo, em 94, cheguei a jogar, foi lançado o Castelo Falkenstein lá fora. Se eu não me engano, eu joguei aqui no Brasil o Falkenstein em 97 e 98, numa RPG Rio. Isso, foi pela Devir que saiu pela primeira vez. Pois é, eu nem lembro se tinha sido em inglês ou português. Não, saiu pela Devir aqui e agora tá saindo num financiamento coletivo. Exatamente, a Retropunk trouxe, acho que já até saiu, não sei se já foi publicado, se já tá rodando aí. Mas eu joguei e tinha uma experiência legal, porque eu curti o Castelo Falkenstein, mas era em evento, não tive aquela parada. E a segunda vez que eu fui jogar, também foi em evento, que foi no Diversão Offline com a galera da Retropunk. Só que já era um ambiente melhor. Já tinha uma mesinha separada, ela ficava mais isolada, tinha uma acústica que não era perfeita, mas ela também não destruiu o conceito. Em 90 e pouco, quando eu fui jogar na RPG Rio, cara, a gente jogou em mesa de barra, era todo mundo com aquela mesa de metal. Então, porra, nego puxava a cadeira, mó barulheiro, era um inferno. Nesse Diversão Offline que eu joguei, cara, já era um ambiente mais evoluído, apesar de ser um evento. Mesmo assim, eu gostei do Castelo Falkenstein. Gostei da aventura e falei, cara, eu quero levar isso pra casa pra jogar. Foi bom. Mas eu falei, cara, é o potencial. Eu falei, isso vai ser foda no meu grupo.
Isso vai ser foda quando eu levar pra casa. Que é uma grande parada. Eu acho que RPG é uma coisa pessoal. É uma coisa de você trazer pra dentro. Não é difícil você levar pra fora. É lógico que a gente tem pessoas que estão aí pra popularizar o RPG. Tem diversos canais na internet, pessoas que vão a evento. Tem mestres amigos que mestram em eventos sempre, sim, até porque eles estão divulgando ou a sua tradução ou a sua versão do seu RPG. Eu já mestrei em evento a aventura Foragido de Korangar, que foi oferecido no último episódio que eu participei aqui. E nesse também, porra. Nesse também. Olha em breve só. você saberá a regra de como receber essa aventura espetacular, totalmente de graça, no seu e-mail. Mas enfim, eu a mestrei e, cara, eu sou cria do meu grupo que eu jogo desde 91, ou na minha casa ou na casa de amigos. Mestrar para desconhecidos em ambiente Sesc Tijuca, colégio de não sei das quantas. Primeiro, o prep, de levar muita coisa para um ambiente, sabe, levar tudo. Depois, explicar, não são meus amigos jogando, nada contra, claro, vamos jogar, eu estava ali para divulgar minha aventura e divulgar meus livros. Mas não é a mesma coisa. E exige uma preparação, como você mesmo falou, é uma preparação completamente diferente, não só de material, mas psicológico do mestre. Porque o mestre tem que ter um jogo de cintura ali para entender quem são aquelas pessoas, apesar do pouquíssimo contato, você tem que ter uma percepção de cada pessoa que tá sentada ali. Quem é o tímido? Quem é o carismático? Exato. Quem é o que manja das regras? Quem é que vai cagar a regra? Pois é. Quem tá ali pela primeira vez? Eu tô achando muito legal, mas meu namorado tá aqui, eu tô sentado, eu vou jogar com essa personagem. E aí você tem que atender, todo mundo lembra, o DM é responsável pela diversão da mesa de RPG. Então deixa um abraço a todos os DMs de hoje em dia que fazem um trabalho magnífico, que vem se aprimorando, os grupos de DM, inclusive empresas profissionais que mestram. Você paga lá e o cara vai um grupo de mestres pra mestrar no seu aniversário ou no evento da sua empresa pra fazer uma ativação interessantíssima. Então, pô... Eu não vejo nada de errado disso. Óbvio que qualquer coisa que alguém esteja fazendo dinheiro ou sucesso, especialmente dinheiro e sucesso, tem sempre o detrator e dizer que isso não é um RPG de verdade, o cara é mercenário. Tá bom, obrigado. Valeu pela sua opinião e guarde num lugar escuro. Pra um grupo... vou levar meu grupo pra jogar na RPG Rio. RPG Rio nem existe mais, mas vou levar meu grupo pra jogar lá. Eu não acho uma boa, não faça isso. RPG Rio, Diversão Offline, World RPG Fest, entre outras, elas são pra você experimentar coisas novas. Experimentar situações novas, mundos novos, sistemas novos. Não vai jogar com o seu grupo lá, não tem o menor sentido. E outra coisa, RPG... não é tão rápido quanto um board game. Eu sei que você pode jogar pedra em mim, mas, cara, tem alguns board games que levam 1h30, né? Vamos dizer, por aí. Ou até menos. 20 minutos, 15 minutos. Mas o RPG, cara, é uma saga às vezes de 4 horas. Você tá perdendo o evento sentado com o rabo ali, sabe? Você tá... E você nota quando você tá perdendo o público. Porque às vezes o cara não é jogador de RPG, só tava ali sentando e ele, paguei pra entrar, tô sentado aqui há 3 horas, minha rodada ainda não veio, aí passa alguém interessante, aí ele ouve uma ativação rolando, ele quer sair. Tá vendo as outras coisas acontecendo, Não dá certo. E vou te dizer, eu conheço alguns mestres profissionais e já vi algumas pessoas mestrando, principalmente a galera que mestra lá, o pessoal da Retropunk, alguns mestres que também fazem trabalho pra New Order. Bicho, os caras são inacreditáveis. O Leandro Pug, cara, do RPG Notícias, meu amigo, esse filho da puta mestra em fila de banco, no bar, em pé pra pedir uma cerveja, o cara tá mestrando. No Detran, que é o ambiente pior e mais triste do planeta. O cara vai mijar lá no mictório, ele não para, o ventor não para não. Mas eu acho incrível porque eles conseguiram chegar num nível de adaptar uma one shot pra meia hora, de meia hora a 1 hora, onde conseguem divertir aquele grupo de pessoas desconhecidas, em sua grande maioria, que é fabuloso. Eu não peguei essa manha. Todas as vezes que eu tentei mestrar o Foragido de Korangar, que eu sei que é um one shot, eu consumo 4 horas. Caraca. Ainda não peguei. Aí eu falha minha. Mas olha só, aí não é nem que seja uma falha sua, mas é porque a tua aventura ela é uma aventura pra grupos. Ela não é uma aventura de one shot simples pra você mestrar ali. Ela é uma aventura, apesar de ser uma aventura só, é uma história que você vai demorar algumas sessões pra terminar. Isso, exato. Né? Não então, é chegar e fazer ele rapidinho. E na verdade, é também uma degustação do meu universo, dos meus livros. Então, eu explico algumas coisas, eu explico um pouco do background do mundo. Eu quero extrair dali leitores. Abracadabra, Darracadar, pelo poder dos dragões, faça essa pedra voar! Legal! Uma pergunta agora que eu queria te fazer sobre o estilo de campanha. Por exemplo, a gente sabe que campanhas são, basicamente, diversas aventuras dentro do mesmo universo, com missões diferentes, aventuras diferentes. Mas envolvendo os mesmos personagens e costurando uma grande saga. É uma grande campanha como se fosse Harry Potter. Você tem aqueles mesmos personagens, tem vários filmes, né? Mas todos os filmes estão nessa mesma saga que é
é o combate do Harry contra o que até não pode ser nomeado. Os títulos, basicamente, são até do mistério, o problema da aventura, né? Primeiro é a Pedra Filosofal. Exato. Segundo é a Câmara do Segredo. Terceiro, o Prisioneiro... Tem sempre um plot, tá no plot da aventura, tá na capa do livro, né? Verdade. E isso é uma campanha. São esses mesmos personagens nessa jornada ali, nessa saga. E agora, a gente imagina, obviamente, que o primeiro mestre dessa saga, ele se mantenha pelaquela saga toda. Te pergunto, você é a favor da mudança de mestres dentro da mesma campanha? Olha, eu sou um caso clássico, porque os meus livros, As Lendas de Baldúria, Os Portões do Inferno e Despertar dos Dragões, eu herdei a campanha de um mestre que faltava muito. Olha só, Ele é o primeiro agradecimento em todos os livros que eu escrevo. Obrigado por você só faltar tanto e ter me deixado assumir a campanha. Então, é o primeiro agradecimento pelo plágio. Tô brincando. Nada, eu assumi o time. Ah, maneiro. Sabe o técnico interino? Aquele, né, o cara tá sendo... Agora ele entrou no futebol, a gente chama o Beto pra conversar, pra fazer parte, mas o cara tá sendo fritado, sabe? Aí ele é demitido, aí o cara é interino, faltando três jogos pra terminar o campeonato, aí se Zé Mané aí. Vai soprar o apito. E eu pergunto isso por quê, cara? Porque eu vejo que assim... Muita gente quer mestrar. Mestrar é legal pra cacete, tá? Apesar de ser difícil, é legal pra caramba. E às vezes um jogador que chegou ali no seu grupo, ele é novato no seu grupo, ele vê você mestrando e ele tem uma ideia pra uma aventura, não precisa ser uma campanha, mas pra uma aventura, e ele quer mestrar também, mas a referência dele é aquele universo que você apresentou. Isso. Que é o seu universo que você criou, o Gordinho criou daquela campanha. E ele fala assim, pô, cara, posso fazer uma aventura? E ele quer fazer uma one-shotzinha, ali uma side quest, e deixar ou não. E no meu grupo clássico da Tijuca, onde eu jogava com o Change do MDM, com meu irmão, Rafael e a outra galera, cara, existia um rodízio de final de semana. Todo final de semana não era oficial, não era coisa obrigatória, mas acabava que, pô, cara, durante a semana alguém sempre preparava alguma coisa. Pô, cara, tem uma aventura pra fazer aqui, bora. Aí o fulano mestrava, depois era o ciclano, depois era eu. Acabava que eu sempre mestrava mais. Sempre tinha esse rodízio. E, cara, isso enriquecia tanto, porque... Novas visões, né? Novas visões, e o mundo se abria de um jeito... Às vezes era insano. Claro. Porque vinha... E normalmente era quando o Rafael... Ninguém conhece o Rafael, mas quando o Rafael pegava mestrar, ele conseguia fazer uma aventura despirocada e que beneficiava o personagem dele que não estava no jogo. Claro. Que era o personagem, porque agora era o DM, ele virou NPC, ficou lá tranquilo e de repente tem um carregamento de armas mágicas direto pra casa dele. Pois é. Opa! Como assim? Porra, então a gente relevava algumas coisas e no final, quando voltava pra um outro mestre chegava lá e fazia com que esse carregamento fosse roubado. Mas sempre evitava. A regra de ouro é sempre aquela, todo mundo tem que se divertir, né? Todo mundo tem que ter um good time, e o DM... da vez tem que ser o responsável por isso, não tentando apagar o trabalho dos outros, simplesmente levando adiante. Baldúria teve muito rodízio de DM. Teve um cara que sempre foi player, mas ele é louco por anões e ele reclamava que tinha poucas aventuras no Reino dos Anões. Uma vez ele pediu, cara, agora que você já expandiu bastante o lore, os deuses e tudo mais, pô, posso fazer uma aventura dentro da Cidade dos Anões, que é Finiarrow? Ele, cara, faz. Não, porque ali, olha só, eu vou te perguntar algumas coisas do lore, mas do deus. Aí a gente trocou umas ideiazinhas, mas, cara, sabe o que mais? Segue. Porque se vier ideia maneira, eu vou roubar pro próximo livro. Com certeza. Sabe? Aí ele inventou um problema com... O rei tava passando o poder pra um filho que não era muito... o filho certo, mas... Porra, pelo lore tinha que ser ele, entendeu? Então ele tinha que pegar uma Vorpal, e aí os seguranças dele tinham que levá-lo até pra pegar esse ritual da espada sagrada do avô. Cara, não tinha nada disso no meu lore, da minha cidade. Eu vou acabar aproveitando uma ou duas coisas. Pelo menos 2 personagens daquela aventura, eu sei que vão entrar no meu terceiro livro. Porque foram personagens que brotaram maneiros. Eu disse, pô, eu vou adequar, né? Porque lembre-se, uma coisa é livro, outra coisa é literatura. Além de uma coisa é RPG, outra coisa é literatura, mas veio algo dali que serviu para nossas campanhas. Trazendo essa visão para uma visão da diversão para o grupo todo, você está fazendo com que as pessoas ali experimentem posições diferentes dentro do grupo de RPG, ou seja, o cara que sempre foi um jogador, agora ele está na posição de conduzir essa história, o que está trazendo para ele uma nova visão da jogatina de quinta-feira ou quarta-feira, que ele não tinha antes, cara. E aí já quebra aquela postura, provavelmente se era um cara... Olha a dica, hein? Se era um cara que falava muito, ficava no celular, desvirtuava muito, quando o cara assume Cagava a regra. Quando ele assume a posição de mestre, ele vai acabar enxergando os problemas que ele gerava, ele vai ver os outros jogadores fazendo as perguntas. Ele vai se ver. Ele vai ver qual é o player problema. Pois é.
na mesa dele, ele sendo o DM. E é uma forma de educar o cara, né? Daquela pessoa não é nem educar, mas do cara pegar a experiência e falar assim, porra, é uma merda fazer isso. Tô quebrando a história. Não é legal, né? Não é legal. Pois faça com os outros o que eu quero que faça com você, né? Olha aí. Você agora que tá ouvindo isso, momento cultural aí pra sua vida. Uma reflexão. Reflexão, momento reflexivo. Aí entrou aquele meme do Aranha se olhando no espelho. Bora refletir um pouco. A não ser que você seja vampiro, porque aí não tem como refletir. Opa, aí não aparece. Abracadabra, Darracadar, pelo poder dos dragões, faça essa pedra voar! Legal! Puxando aqui o que a gente falou um pouquinho mais cedo e falou também um pouco no outro episódio, se você não ouviu, ouça, está aqui na postagem. Falamos sobre a questão dos blogs, né? De você fazer um blog entre uma aventura e outra para poder atualizar ali, fazer um journal para atualizar a evolução da campanha. Manter acesa a história na mente de cada um, porque hoje em dia, até porque a gente espera que esteja falando para o público mais adulto, que está agora com outras preocupações na vida, e você não decora mais como decorava na adolescência tudo o que aconteceu na semana anterior com o seu personagem. Até porque hoje a gente consome tanta cultura, vê maratona 3 séries, vê tanta coisa, ainda você lembrar de detalhe da aventura, esse engajamento, manter isso aceso via digital é o que faz funcionar. Olha, cara, isso eu acho que é tão interessante que eu acho que você pode expandir para outras mídias e eu já vou dar um spoiler aqui e André Gordillo já vai ficar aqui o convite para você na mesa do meu casamento, mentira que eu já sou casado. Vou fazer uma aventura de RPG no Indidi, que é o meu canal de vídeo, onde eu vou fazer as campanhas, onde eu faço as lives, terças e quintas-feiras. Ele sempre faz no mesmo dia do meu programa de rádio, o Geek Mix, por isso que eu nunca participo, nunca tô lá. E em outro estado, também por isso que... Olha só, veja bem. Mas... tem uma campanha que eu tô produzindo agora, de RPG, que vai entrar justamente após as minhas lives de quebra-cabeça, que são lives maravilhosas se você tá pensando em monotonia. Nada mais monótono do que alguém montando quebra-cabeça ao vivo na internet. Eu fiquei chocado. Pois é, essa é a reação. Mas é incrível, porque você fica chocado e não consegue mudar. Sabe aquela expressão em inglês, eu prefiro ver tinta secar, I'd rather watch paint dry? É por aí. E grama crescer, eu uso essas duas. Agora eu vou usar a terceira. Eu preferia ver uma live de montagem de quebra-cabeças. Obrigado, Didi, por isso, que eu tenho um novo parâmetro para monotonia e tédio. Mas é surpreendentemente interessante e empolgante. Fica o convite aí pra você assistir. Acho que realmente vence ver tinta secar e grama crescer. Também, fica aí também o desafio pra todos de assistirem. Mas o meu ponto ia ser pelo seguinte, depois disso eu já avisei pra galera que eu ia fazer uma campanha de RPG com miniaturas e a maneira pela qual eu vou atualizar a galera do que está acontecendo é aqui nesse podcast. Olha! Eu vou fazer um episódio adendo, que é o jornal, é o diário de campanha, que é onde simplesmente eu vou pegar. Agora fica um pouco... É o Diário. É o Diário, perfeito, tá aí o nome. Diário de Aventuras. Onde eu vou pegar o que a gente participou na campanha, o áudio, vou transformar num podcast com um resumo e um narrador. Que seria eu, com uma voz de narrador, que eu ainda vou inventar. É o chamado dedo no cu. Deixa eu explicar. Eu ia chamar de Cid Moreira. Mas como é que você funciona? Você sabe como o Cid Moreira falava, né? Era um botão que acionava um piruzinho na cadeira dele. Boa noite. Ah, é? Era um estímulo. Ele tinha um pino. Era um pino na cadeira. Abracadabra, Darracadar, pelo poder dos dragões, faça essa pedra voar! Às vezes até em formato de podcast, em áudio, você atualizar a campanha do seu grupo com um podcast, com áudio. Você puxa um áudio e faz a voz do seu personagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram, o local que você encontra, ou até pelo YouTube, você bota ali e fala: senhores, nessa última aventura é diário de campanha Kirk. Isso, total. Captain's Log Number blá 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 blá. Encontramos os Romulanos. Finalmente encontramos os Romulanos e eles nos deram uma piaba violenta. Estamos aqui à deriva. Mas eu tinha meu golpe de karatê no pescoço. Que não funcionou. Essa é a música do Star Trek Fight Music. Coloque no YouTube e você vai ouvir. Perfeito. E é uma forma de você atualizar, até trazendo uma imersão. Se você quiser ser um pouco mais cuidadoso, mais artístico, você ainda pode inserir nesse áudio, né? Fazer uma ediçãozinha, botar uma trilha sonora nesse áudio do jornal. Você pode pegar trechos de filme, incrementar, fazer um mini podcast. Aí já é mais trabalhoso, já é uma coisa... Então, vamos pro Grupo Povão. Grupo Povão. Trello. Perfeito. Trello é uma ferramenta gratuita, você coloca lá, você cria colunas com... O Trello, teoricamente, é um organizador de tarefas, tá? Uma grande workflow também, um workflow, é uma cortiça virtual. Mas como ele cria colunas, eu sempre mantenho uma com NPCs e uma foto de um ator. Pô, legal. PCs, e aí dentro dessa coluna dos PCs, dos jogadores, tem a foto que o cara sugeriu que seja, ou a ilustração, e aí como isso
todas essas colunas são fichários, né? São fichinhas clicáveis. Ali dentro já tá a ficha atualizada do cara, copiada e colada, tá na nuvem. Então tem PCs, NPCs, tem locais, que aí eu coloco foto, tipo, castelo tal, taverna tal, mapa geral da região. Legal. Então, em colunas você... tesouros. Porque isso é um negócio que às vezes o DM perde a mão de quantas armas mágicas deu, às vezes alguém não anotou. Então, cara, como você é o autor da aventura, né, no seu texto, eu já copio e colo ali. Cara, vocês encontraram... essa efígie desse deus aqui faz o quê? Então, ele é um amuleto +3 contra undeads, mas tá lá, é só clicar no Trello e você já acha. Então, o cara não perde isso. E se a gente fizesse um rodízio? Agora eu tô imaginando aqui que eu achei rodízio, vamos lá, Estrela do Sul agora, um porcão. Perfeito, eu topo. Mas imagina se fizesse um rodízio, cada player no final terminou a aventura. O mestre vai lá, indica um player e aquele player tem que fazer o resumo do que aconteceu em áudio. O mestre puxa o celularzinho lá, faz aí, cara, faz o resumo aqui em áudio pra mim, grava no gravador de voz do seu celular e aí o mestre já sobe pro Trello. Porque então, eu acho que acaba... não é metagame, porque você... É a visão do cara. É a visão do cara. Então, ele vai ter erros, não erros, mas... o cara, ele encontrou uma armadura com uma capa azul, a capa era vermelha. Ele não lembrou, a capa era azul. Meu irmão, esse é o diário de aventuras pela visão do Gordirro. Isso. Do aventureiro Gordirro ali. Na próxima, eu vou fazer o diário e, se for uma coisa importante, eu posso corrigir. Falar, dessa vez a gente achou aquela armadura que foi falado que era capa azul, mas era vermelha, que é legal, fica essa coisa, é a visão de cada um. E isso pode até alterar a visão de um cara que não participou de uma aventura anterior. Na próxima que ele vier, ele vem com aquela convicção de que a capa era azul, e não era vermelha. Ele tá vendo um lore diferente, né? Exato, porque a história é viva, né? E ele vai sendo contada, e é como se fosse um telefone sem fio de antigamente, que até chegar pro cara que não participou, ela chega deturpada mesmo, saca? E essa ferramenta de manter... Pode ser um blog, pode ser um Google Docs. Sim, sabe? Sim. O cara deposita lá o texto. O importante é o seguinte, é que essas ferramentas digitais, e pode também ser o grupo do Telegram, do WhatsApp, elas adiantam e mantêm a chama acesa para a próxima sessão. Com certeza. Porque às vezes, por exemplo, a sessão interrompeu, vamos dizer assim, cara... nem foi interrompido nessa cena, mas o clérigo realmente conseguiu entrar na sala de um outro sacerdote que tinha todos os livros que ele teria que ler para desconvocar o demônio. Cara, eu não vou parar agora a aventura que tá dinâmica para virar só pro player Didi e explicar tudo isso, que é uma cena que só interessa a ele, ainda que vá dar frutos pra campanha. Eu simplesmente viro, cara... Como você não vai usar isso agora e vai levar um tempinho lendo, eu posto lá no Trello pra você. Legal. E aí, um dia depois, ou no dia seguinte, já na fliceta da aventura, ou antes da próxima sessão, eu já copio e colo, aí o cara já lê. Aí, de repente, por o Telegram e outras ferramentas tem bot de rolamento de dado. Verdade. Eu já cobro Cara, faz o seguinte, já rola aí pra mim o teu Arcana ou o teu History, né? Perfeito. E já o skill, a habilidade necessária, não importa o sistema que você esteja jogando. Aí ele rola, eu disse, cara, então você já absorveu isso de conhecimento, deixa eu copiar e colar pra você. Na próxima sessão, eu vou poupar desse player monopolizar a minha atenção para eu ficar rolando e explicando isso para ele. Não, ele vai trazer com a voz dele todas essas informações. Verdade. E vai dar pro grupo. E eu já tô me preparando para a próxima cena, que eles colocarem esse conhecimento em ação. Legal. Mas eu poupei meia hora, não só meia hora de aventura, como meia hora de aventura quase que exclusiva, que é só eu virado pro Didi para explicar isso pro personagem dele. Cara, você falou isso e enquanto você tava falando, eu não tava prestando atenção. Mentira. Não, você tava alisando os gatos no colo. Mas me veio uma ideia que eu achei interessante. O que você acha? Imagina que assim, eles descobriram um tomo específico lá, ou um livro. O tomo perdido de Shahadum. E aí encontraram lá e o mago ficou fascinado com aquela parada e tal, ele quer ler. Só que durante a aventura é difícil do cara parar pra ler, oficialmente, né? Imagina se o mestre já deixa preparado um áudio com uma explicação do que foi lido naquele livro. Então, por exemplo, o cara... você quer ler esse livro? Quer. Beleza, você vai ler enquanto o pessoal tá descansando? Vou ler enquanto o pessoal tá descansando. Ele vai lá e manda o arquivinho de áudio que já tá salvo pelo WhatsApp, ou entre uma aventura e outra ele fala, cara, você vai ler esse livro então de essa aventura para outra quando vocês descansarem no final dessa dungeon. E aí ele manda a aventura. Ele manda esse livro em áudio pro cara, sabe? O mago... Até com uma interpretação. Dele, é como se o mago estivesse lendo, ele fala, nas cavernas ondulantes encontramos pela primeira vez esse espécime raro.
E aqui foi dito no ano de tal, como se fosse um livro mesmo. É um handout em áudio. Isso. Mas é também como o cara poderia copiar, sei lá, por exemplo, eu sempre volto a dizer, porque a aventura é muito maneira, o Curse of Strahd, que vai sair, inclusive, em português pela Galápagos, né? É uma das primeiras aventuras a sair com o D&D quinta edição. Mas, por exemplo, tem a carta de convite do Strahd para os jogadores participarem de um jantar com ele. Tem uma carta, um deed, uma escritura de um moinho perdido. Tudo isso teoricamente, você pode copiar e mandar pro cara. E tá em letra cursiva. Enfim, é um handout artístico que você... Aí o cara, tô lendo aqui a carta, eu tenho a escritura aqui comigo. Perfeito. E é legal ele ler isso no in-between, né? Não necessariamente da aventura. Porque na aventura o cara não vai parar ali 30 minutos pra ler a parada. É muito exclusivo dele, entendeu? Pois é, e na maioria das vezes, uma coisa que é engraçada, porque em RPG, poucos personagens sabem ler. Eles sabem falar a língua, mas não sabem ler ou escrever naquela língua. Então, normalmente é um mago, um clérigo, né? Um paladino que tem realmente uma expertise que vai pra essa parte do intelecto e faz questão de botar justamente pra desvendar certos mistérios escritos e até fazendo certas anotações e escrever em seus tomos mágicos. Então, esse tipo de conteúdo, você entrega pro mago, terminou a aventura, você pegou lá aquele tomo, chega no seu Telegram lá, tá lá, essa cartinha, essas paradas, e o cara, no meio do caminho, ele vai recebendo, vai pilhando, vai ficando empolgadíssimo pra manter a chama do grupo acesa. E aí, cara, sempre tá ligado, a aventura não morre, a aventura não cai no esquecimento, determinados detalhes importantes, o cara você já leu isso, já te mandei isso, te mandei isso quarta-feira, cara. Sim. Relê aí. Não, tem razão. Então, beleza, não preciso remestrar isso. E ele pode até levar pra aventura, porque tá lá na frente dele. Ele não vai precisar ler tudo de novo, mas ele já leu, já sabe qual é. Então isso a gente não tinha, isso era, cara, a gente teve que era pelo e-mail, tudo mais, mas hoje a gente tem recursos que são mais apaixonantes, são mais empolgantes. Verdade. Seja receber um áudio com uma voz engraçada, ou uma narração, seja receber uma imagem exclusiva que até o DM preparou. Eu, por exemplo, adultero muito mapa da aventura. Olha só. Eu pego o mapa da aventura, geralmente dou um copy-paste, trabalho razoavelmente bem no Photoshop, não sou nenhum sobrinho do Paint, né? Mas aí apago alguns nomes, assim, a gente não precisa saber disso. Aí eu dou aquele efeito de envelhecer, que é uma besteirinha, recorto só a parte que interessa e diz, cara, às vezes faço versões um pouco conflitantes, porque não existe mapa oficial, não é guia 4 rodas, né? Que até acabou, enfim. Mas você no Google Maps... Você tinha um saudosismo aí. Você vou dirigindo com um negócio que tinha 1 palmo de grossura pra consultar rápido, né? E, caralho, onde é que eu entro? Aqui é favela, que não é? Não, é o sambódromo, enfim. Mas aí o cara, por exemplo... Cara, esses mapas estão conflitantes, mas não sei... Bem, é pelo Rio. Mas aí, cara, faz o seguinte... Quando vocês chegarem lá, rola um survival pra identificar qual é o melhor mapa. Porra! Bacana. Sabe? Você gera coisas, assim, bem além do que o RPG normal permitiria, com as ferramentas básicas. E além do que o RPG normal permitiria, Gordinho, é a entrega da nossa promoção agora, que já tá... É sucesso essa promoção. A galera já ficou maluca. Tá querendo mais. Aniversário do Guanabara perde essa promoção. É do Guanabara que tem aquela vovó batendo palma lá? Não, aquele é o preço. É o preço Nick. Né? Preço Nick, Preço Nick é preço. Ela fica fazendo essa porra. Fica, exato. E tá aí porque você falou que você ia dar uma parada pra galera de novo. Aí. Eu vou oferecer para todo mundo uma aventura de D&D quinta edição de graça, em português, com muitos mapas, ilustrada, com tabela pra gerar randomicamente coisas da cidade. Chama-se O Foragido de Corangar, que é um prólogo do meu livro Os Portões do Inferno. Se você jogar essa aventura, ela se passa 3-4 dias antes dos eventos do meu primeiro livro. Caraca. Então você já tem aquele sabor, aquele sample, aquele tira-gosto do meu livro Os Portões do Inferno, O Foragido de Corangar. Como você adquire isso? Primeiro você adquire porque você ouviu o Board D até agora. Opa! E aí você vai saber o e-mail secreto, que não é tão assim. Não é tão secreto que tá na postagem também. Na postagem, ora. lendasdebalduria@gmail.com. Eu vou repetir, mas você vai ler no post. lendasdebalduria@gmail.com. Me manda que você... E manda com o seguinte assunto. Te ouvi no Board D. Acabou. Já sei que você veio do Board D. Vai ganhar uma aventura pra você direto no seu e-mail. E um PDFzinho. Você pode mestrar muito com seus amigos. Muito bonito, com alto nível, PDF alto nível, pra você que ficou até agora aqui ouvindo o Board D. E fica também o meu grande abraço pra vocês. Não posso nunca esquecer os meus investidores no Tesouro de Direto, Gordinho. A galera que está
me financiando para continuar produzindo o Board D e o Indie D lá no YouTube. Fica o meu beijo para os carinhosos que doam R$1 e para os extravagantes que fazem incrível investimento de R$12 por mês. Muito obrigado, galera. Vocês realmente fazem esse programa continuar se movendo. Então, galera, você que esteve até aqui, você que aproveitou esse Board D, meu muito obrigado, Gordirro, mais uma vez. Muito obrigado. Você vai ouvir agora o cumprimento. Não, se não ouviu, a gente vai fazer um efeito sonoro de uma mão batendo uma na outra. Senhoras e senhores, muito obrigado por todos estarem aqui. Gordirro, muito obrigado. E um grande abraço, beijo. Valeu, galera!